comentar com você, torcedor e torcedor do Fluminense, neste vídeo sobre o Kevin Serna, que é o jogador que o Flusão está pensando em contratar. Parece que as tratativas estão bem avançadas, né? E o Fluminense deve sim apresentar o Serna, gente, que pertence atualmente ao Aliança Lima, lá do Peru, né? Como é que joga esse jogador? Ele é bom mesmo? É o jogador que o Fluminense precisa contratar. O Fluminense encontrou no passado um grande jogador colombiano, né? Neste momento está atrás de um outro jogador colombiano, né? Porque é nacionalizado, né? Peruano. É um bom jogador? Este é o ponto, né? Este é o assunto deste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Flusão conseguiu não perder na partida de ontem contra a equipe do Criciúma, né? Tampouco venceu. Olha, vai precisar ter muita reza aí para que o Flusão não caia para a segunda divisão. Tá difícil, né? E não tem o menor cabimento, né? Porque estamos falando do Fluminense, né? Inclusive o atual campeão da Libertadores de América. Não pode cair, né? Mas é impressionante como as coisas estão sendo feitas hoje nas Laranjeiras. É impressionante. Bem, meus amigos, vamos lá, olha só. Quem é o Kevin Serna? Ele é um jogador colombiano, né? Popayán, naturalizado peruano. Portanto, é peruano. Quando a pessoa se nacionaliza, ela deixa de lado a sua antiga nacionalidade e a gente deve se ater à nacionalidade nova. Ele é, portanto, peruano. De cultura peruana, inclusive, né? E de cultura futebolística muito mais peruana do que colombiana. O que isso significa? Isso significa, tá, que é um jogador peruano. E clube grande do futebol brasileiro tem que tomar muito cuidado quando vai buscar jogador peruano, jogador no futebol do Peru, porque é um dos futebols mais desprezíveis que temos hoje no contexto de toda a América do Sul. Está abaixo do futebol da Venezuela, está abaixo do futebol do Paraguai, né? Empatem, algumas vezes está até abaixo do futebol da Bolívia, meus amigos, ou futebol do Peru, né? Entende? Então, também tem altitude lá no Peru em alguns casos, né? A gente vê times da Bolívia fazendo até campanhas em algumas situações aí importantes na Libertadores. Já teve time semifinalista alguns anos atrás. Do Peru, nada. O Campeonato Peruano é um campeonato complicado. Já expliquei para vocês aqui em outros vídeos sobre este assunto. Para vocês terem ideia como a coisa se organiza hoje no futebol do Peru. Você tem a primeira divisão, a segunda divisão. Na terceira divisão, você tem uma Copa, a chamada Copa Peru. Entende? O campeão da segunda divisão sobe para a primeira divisão. O segundo colocado não sobe necessariamente. Às vezes tem playoff, depende do ano. Contra o vice-campeão, o penúltimo colocado da série da primeira divisão. E às vezes simplesmente não sobe. Ok? Lá no Peru, na terceira divisão, o time que ganhar a Copa Peru, que é a terceira divisão, sobe não para a segunda, sobe para a primeira divisão, imediatamente. O que isso significa? Durante um tempo, o que os empresários resolveram fazer? Resolveram criar times assim, né, para vender jogador com facilidade, ganhar dinheiro. Criava um time qualquer, colocava esse time ali, registrava na terceira divisão, ele disputava uma Copa, arrumava um campinho ali e tal, com um gramado legal e tal, investia bem nesses jogadores, e o time seria uma tradição, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de fundação, subia da terceira para a primeira divisão imediatamente após vencer a tal da Copa Peru, que é ridícula. Este é o futebol do Peru, meus amigos. Não é por acaso que vive essa decadência tão absurda. Não é lá que um clube grande como o Fluminense tem que buscar jogadores. Mas o Serna pode ser uma exceção? Pode, mas não é. Lamento informar, não é. Do ponto de vista do jogo, Jota não vai. Tem 26 anos. Sempre jogou em times inexpressivos. Tem 1,82 m de altura, né? De fato um jogador com um porte físico bastante avantajado, forte fisicamente, consegue ganhar disputa na corrida, consegue ganhar na força, atuando pelo setor direito, ele é destro, mas também pelo setor esquerdo, né? E aí quando ele tenta fazer a diagonal para se colocar à frente da área como meio campista, em geral não dá muito boa coisa não, né? Então ele é melhor realmente pelo setor direito do campo, entregando ali profundidade. Não é um Arias, sabe? É o Serna, ok? E o Fluminense está buscando, desculpa a piada, sarna para se coçar, né? Com o Serna aí, né? Porque é isso, né? Perdão, foi indelicada essa piada, foi ridícula, né?
Desculpa aí por isso aí também. O torcedor do Fluminense não merece isso. Por que esse jogador está sendo contratado pelo Fluminense? Porque ele fez gol contra o Fluminense. É incrível. É inacreditável. Quem é que decide os jogadores que o Fluminense tem que buscar no mercado? Quem é que está decidindo? Porque é inacreditável. É inacreditável. O Fluminense está precisando realmente fazer boas contratações nesse momento. Não pode buscar um jogador desse, que quase não faz gol. Um atacante quase não faz gol, gente. É um atacante que tem uma dificuldade enorme para fazer gol. Sabe por quê? Porque quando ele está diante do goleiro, ele tem dificuldade para entender o que é a bola. Nem sempre ele acerta nas finalizações. Longe disso. Então, vai ter que ter muita sorte para que as coisas se ajuntem ali, né? E esse possível reforço dê certo e se transforme no grande reforço para o Flu. Mas se nós analisarmos pelo que foi a carreira do atleta até o momento, é muito improvável que isso possa acontecer, tá? É um jogador que atua pelo setor direito, setor esquerdo, ele pode atuar como segundo atacante também. Em algumas situações pode ser colocado como um camisa 10, né? Já foi testado em algumas situações lá no Aliança. Então um pouco funcionou. Então eu não entendo essa contratação, tá? Pode dar certo, mas a análise aqui ela não pode ser futurológica. Eu não sou uma cartomante. Eu tenho que falar a partir daquilo que eu vejo, a partir do que o jogador entregava. Pô, o jogador entregou numa partida contra o Fluminense, bastou marcar gol contra o Flusão, é isso? Né? Então, quando a gente olha para o desempenho desse jogador, é inexplicável, gente. É inexplicável, tá? E também a gente pode falar, tem a ver com empresário, relação promíscua de empresário com dirigente? Olha, eu não sei se tem, eu não posso falar isso. Mas é a típica contratação, é o típico negócio que nos leva a crer que, de fato, há uma relação promíscua aí entre dirigentes do clube e alguns empresários do mundo do futebol. É lamentável, é um jogador realmente... Veja, no Aliança, em alguns momentos, ele ficou na reserva, gente. Pelo amor de Deus, Fluminense. Né? Então, como eu disse, desejo sorte para o Flusão, caso esse jogador possa ser contratado mesmo pela equipe do Fluminense, na atual campeão da Libertadores de América. Precisamos, torcer para que as coisas funcionem bem para o Fluminense, porque tá difícil. Tá muito difícil. É só com reza mesmo que a coisa pode ir, porque, olha, tá difícil. Olha, meus amigos. Eu confesso pra vocês, não assisti o jogo inteiro. Assisti parte do primeiro tempo, do 0 até os 17 minutos do segundo. Depois eu não consegui mais ver. Voltei quando estava com 37 minutos do segundo tempo, porque estava difícil. Em alguns momentos era desesperador, mesmo quando o Flu estava nos seus melhores momentos dentro do jogo contra a equipe do Criciúma. Então tem que torcer para que as coisas funcionem, mas vai ficar muito difícil esperarmos que elas funcionem bem se o Flusão for ao mercado para trazer jogadores como o Kevin Serna. Tá bom, meus amigos? É isso.